Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Consystem Cash. Eu sou Carla, diretora de marketing da Consystem, e estamos aqui hoje com 3 integrantes do nosso Consist Team. Anderson, nosso gestor de serviços, bem-vindo, Anderson. Olá, Carla. Jean, nosso analista de negócios, bem-vindo, Jean. Olá pessoal, tudo bom? E Catiane, nossa gestora de produtos, bem-vinda, Cati. Oi pessoal, vamos lá, vamos bater um papo. Legal. Bom, o primeiro tema do nosso podcast hoje é como trabalhar a cultura de engajamento numa mudança de ERP dentro da empresa. A gente sabe que esse processo é um processo um pouco complexo, porque envolve muita mudança de processos, cultura, costumes, e uma questão que a gente vê bastante é a resistência à mudança, né? E aí eu pergunto para vocês, como a gente pode trabalhar com a resistência de mudanças de usuários chaves numa mudança de ERP? Cati, quer começar? Olha, na verdade, né, a gente sabe aqui que essa questão aí da cultura, do engajamento, ela começa muito antes da implantação do ERP. Ela começa já no processo de envolver os usuários chaves ali na demonstração, para que eles possam assistir, para que eles possam evidenciar, conhecer o produto, evidenciar os problemas deles, né? Conhecer todas as funcionalidades e entender, porque o usuário mesmo é que sabe qual é o problema dele no dia a dia e o que realmente o sistema vai ajudar ele, o que não vai ajudar. Então, envolver os usuários chaves já antes, né, na tomada de decisão de qual ERP implantar, é muito importante para já começar com sucesso, né? Essa questão. Isso ajuda bastante ali, né? Até a gente pegou casos aí em que os usuários não foram envolvidos e isso gera problema depois numa implantação, né? Esse engajamento tem que ter, né, desde o início, né, porque as pessoas se sentem importantes, se sentem parte do negócio quando são envolvidas. Porque muitas vezes quem decide se vai usar o ERP ou não é realmente o usuário, é ele que vai estar operacionalizando, né, tudo no dia a dia. Então, essa importância dele estar junto é crucial na escolha já do sistema. Exatamente, né? Então, porque assim, um gestor ou uma diretoria tomar a decisão sozinha, né, sem ouvir os usuários chaves principais, seriam os principais envolvidos, né, na empresa, pode levar até mesmo a tomar uma decisão errada sobre a troca do ERP, né? Exatamente. Então, é crucial, é importantíssimo essa presença. Então, assim, a própria empresa que decidir pela troca de um ERP já montar uma equipe lá para tomar essa decisão, né, em conjunto, tá? Esse então seria o primeiro ponto, né? A partir dali, já o projeto em si já começa correto, digamos assim, já começa certo, né? A chance de sucesso é bem maior. Exatamente. Da implantação, né? Exatamente. Até porque a troca de ERP não é uma troca de roupa, né? É uma decisão bem complexa, né? Tem que ser bem assertiva. É um casamento, né? É um casamento, realmente. Até nas reuniões de kick-off a gente fala que é um casamento, né? Quando começa isso, ninguém quer se separar num casamento, né? Então, acho que a decisão de que ERP escolher é a parte crucial. Com certeza. Legal. Definido o fornecedor de ERP, e aí? Por onde começamos? Olha, acho que para sucesso, né, a gente comentou aqui antes que é importante envolver os usuários, mas durante o processo de implantação de um projeto de ERP, o envolvimento da direção, não apenas como decisor lá, adquiriu o ERP, esse aqui, agora vocês implantem. Mas o envolvimento da direção durante todo o processo, durante todas as etapas, né, para auxiliar na tomada de decisão, é muito importante. Isso ajuda os usuários a seguir o caminho, ajuda na tomada de decisão, acelera o processo. Às vezes a gente fica um tempo aguardando, né, o processo atrasa ou alguma etapa atrasa porque a direção não está envolvida e precisa ser envolvida. Então, o envolvimento da direção é muito importante aí nessa parte de planejamento, né, de implantação, né, do ERP. Exatamente. A gente tem alguns cases aí, né, que a gente observa ao longo dos anos, né, que a Consystem trabalha com implantação, que um dos fatores que determina o sucesso é o envolvimento da diretoria, tá? Então, é muito comum empresas direcionarem essa responsabilidade para um gestor de projeto, que é ok, né? Mas o problema é que, às vezes, a diretoria acaba não se envolvendo mais no processo e joga responsabilidade sobre essa gestão, né, dessa pessoa escolhida.
E isso, em alguns casos, pode ocasionar alguns problemas, alguns atrasos de projeto, enfim. Então, a gente percebe que quando tem uma diretoria envolvida, a coisa flui mais rápido, funciona mais rápido. Então, assim, é importante, mesmo após a diretoria tomar a decisão de trocar o sistema, eleger a equipe, né, responsável por isso, mas continuar acompanhando o processo e cobrando, né, dessas pessoas envolvidas o resultado, né, sobre esse projeto. Então, eu acho que isso é fundamental, na verdade, tá? Até para manter a meta e o objetivo que a direção quer com a implantação do RP. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que quando uma empresa opta em trocar o RP, a direção tem um objetivo. É para resolver alguma dor grande que eles têm como decisores, né? Como donos do negócio, enfim. E, às vezes, jogando essa responsabilidade toda de decisão para um GP ou para os usuários chaves, acaba tendo desvio do real objetivo que era o RP, porque, às vezes, cada usuário acaba puxando para a sua área, né, para resolver a sua área. Quando, na verdade, o problema da troca do RP era para resolver algo maior da empresa. Então, até para manter essa linha, para não ter desvio de objetivo de implantação, que é importante a diretoria estar envolvida, né, no processo todo. Exatamente, até porque a empresa é uma só e o sistema é integrado. Sim. Né? Com certeza. Então, E como é integrado, né, as áreas às vezes acabam puxando para a sua sem se preocupar que a informação vai ter que passar de uma área para outra. Então, às vezes, eu vou ter que informar algo porque a outra área vai utilizar e assim vai, né? Tem que ter uma visão como um todo, né? E até dentro de projetos a gente tem, né, a parte de comitê de projeto, né? Então, se a alta direção às vezes não pode participar a todo momento, mas ela pelo menos participa das reuniões decisivas, né? Então, monta-se um comitê com o gerente de projeto e o comitê está ali para acompanhar, para dar seguimento nisso. Até para a questão da diretoria é importante, até para que os usuários não se sintam ameaçados, né? Eles estarem reforçando o tempo inteiro que a implantação do RP não vai tirar cargos, né? Ao contrário, ela vai facilitar o dia a dia do usuário. E, às vezes, ele faz uma atividade hoje que é uma atividade muito manual, e ele vai ter oportunidade, às vezes, de crescer na empresa, indo para outra área ou assumindo outras responsabilidades, porque aquela atividade que era manual, ele não vai precisar fazer mais. E até nesse ponto a diretoria é importante para perceber, né, essas questões e já alinhar com o funcionário. Não se preocupa. Né, a ideia é que não é reduzir pessoas ou não é demissão. A questão aqui é a gente melhorar o processo, é crescer como empresa. Então, a diretoria também, participando, vai auxiliar nesse processo. Né? Até uma parte que acaba entrando nisso aí, então, é o mapeamento do processo das empresas. Né? Então, porque durante a implantação, assim, a gente mapeia o fluxo do processo. Algumas vezes a empresa vai ter que redefinir algum processo. E, assim, normalmente é para ganho, né? Então, porque o usuário fazia 3, 4 atividades que ele precisava fazer para atender o RP antigo, que não vai precisar mais, né? Então, esse mapeamento do processo, do fluxo, é importante para isso, porque então vai acabar garantindo para o usuário que ele vai ter uma certa liberdade a mais de tempo durante o dia para exercer sua atividade de uma maneira melhor, né? Isso entra como benefícios, né, de uso do RP, né, que é a automatização, a integração dos seus processos, né, a segurança da informação, a agilidade e a acuracidade, né, na busca por informações, informações para tomada de decisão, redução de erros e ganho de produtividade, né, conforme o Jean comentou. O RP vai só trazer benefícios, né? Hoje é um processo que você fazia manual ou controlava numa planilha, você vai ter todo ele integrado, né? Então, às vezes a autogerência quer uma informação mais enxuta, né? Ela pode fazer relatórios gerenciais, consultas gerenciais, pode através do BI, né, ter essas informações no celular. Então, os benefícios são muitos, né, com a contratação do RP. Até pegando o gancho do Jean ali, que ele comentou sobre o fluxo de processo, o fluxo do processo é um benefício, porque raramente as empresas param para, vamos chegar aqui agora, vamos desenhar o que a gente realmente faz. E, às vezes, só no desenho do que elas fazem hoje, eles mesmos, né, o usuário mesmo percebe que, poxa,
podia fazer diferente, eu podia reduzir aqui. Mas vocês fazem, a diretoria, mas eles fazem assim mesmo? Né? Por que fazem assim? E na nossa metodologia, ali, a gente, né, nossa implantação, a gente faz o fluxo atual e daí faz o fluxo proposto justamente para o usuário ter essa visão, né, do ganho que ele vai ter com a implantação, de como a empresa, de forma geral, vai ficar estruturada, né, do benefício que ele vai ter nessa estruturação. Então, não é um trabalho só de implantação, é um trabalho de consultoria, Vai além de disso, né? negócio, né? O Jean está aqui para complementar aqui. É muito negócio envolvido, né? Bagagem, né? Exatamente, né? O RP não é só para emissão de nota e fechamento fiscal, né? Então, assim, é uma série de benefícios ali. Então, com esse mapeamento de fluxo, a gente consegue aproveitar os benefícios de um RP integrado, né? Muda, então, propriamente o fluxo pode mudar, né? O fluxo de processo de uma empresa para melhor. Então, com adquirindo um RP, vem junto um negócio, com uma bagagem de negócio para a empresa, né? E ela acaba se aproveitando disso também, tá? Então, porque querendo ou não, você contrata às vezes gerentes de área específica, tal, tem uma bagagem de negócio, mas tem que adequar isso aí, porque às vezes tem deficiência no software atual, ou às vezes controla em planilha, em Excel mesmo, né? Então tem muita o que mais deficiência. tem, né? Aí quando chega o RP ali, como já tem uma bagagem de negócio, então acaba melhorando os fluxos da empresa. Então ganha também nessa parte aí, né? E já às vezes as empresas acabam contratando especialistas, né? Mas um especialista comercial, um especialista financeiro, um especialista, cada um é muito especialista na sua área, mas não tem essa visão do todo. Exatamente. Que o RP e a implantação e os nossos consultores levam, né, durante o projeto para a empresa, né, essa visão do todo e de como as áreas se conectam, né, para não ter ilhas, né, e sim uma empresa só. Então é importante também isso aí como benefício, né, eu vejo. Sim, com certeza. Essa montagem de fluxo que é feita, ela é feita, né, com todos os consultores envolvidos, né, e com as pessoas que fizeram o levantamento. Então, com certeza vão se conectar, né, não vão, como nem a Cátia falou, olhar para cada um para a sua área, né, vão olhar de forma integrada, né. Então, E aí entra aquela questão que também durante o projeto a gente define, e é importante definir bem quais são as responsabilidades. Sim. Então, quem são os usuários-chaves, né? Qual é a responsabilidade deles dentro do projeto de implantação? Quem é a direção? Quem é o comitê, né, que faz a decisão, que às vezes não é só o diretor que define, é um comitê, né? Sim. Quem é o GP, que é outro ponto importante, né, Jean? Que aí o Jean que está no dia a dia da implantação sabe como um GP bom, faz a diferença, o GP pro lado do cliente, né? Então tem o GP da Consist e o GP do cliente, né? Exatamente. Sim. Porque assim, né, o projeto ele vai trabalhar em cima de um cronograma, né? Então nesse cronograma vai ter treinamentos, vai ter também tarefas, né? Então que os usuários chaves vão ter que desempenhar, por exemplo, cadastros, revisar cadastros, enfim, uma série de tarefas ali ao longo do projeto. E o GP ele acaba sendo responsável por isso, então, né? Organizar o cronograma junto com esses usuários chaves e fazer cobrança dos usuários chaves da realização das tarefas dentro do prazo estipulado, né, para dar seguimento para o projeto de acordo com o cronograma. Então, a definição do cronograma é essencial, né? Então, a empresa ela vai saber quando que ela vai trocar o sistema, qual é a data que vai definir, né? Vai ser na data X, e para isso vai ter todo um cronograma que vai ser montado com esses usuários chaves, e que vai envolver treinamentos, tarefas e assim por diante, né? E que para conseguir fazer a troca do sistema, ou a implantação do sistema na data pré-definida, eles têm que seguir esse cronograma à risca ali para evitar atrasos, né? Sim, exatamente. O gerente de projeto tem um papel fundamental aqui, né, porque ele é o elo principal entre, né, entre o cliente e o RP, né, contratado. Então, ele tem que ter disponibilidade, ele tem que ter agilidade na troca de informações, né, porque não aprovei algo, né, que tinha que aprovar. Pode comprometer o objetivo do projeto, né, as entregas. Então, o gerente de projeto ele tem... Comunicação, né, Anderson? Isso, ele tem um papel fundamental, né, dentro da implantação. E a gente falou em GP aqui, falou nos fluxos dos processos, mas para que isso aconteça, a gente precisa que tenham pessoas também, né, destinadas como usuários-chave que realmente conhecem de negócio. Sim, com certeza. Porque uma dificuldade que eu vejo também, às vezes, quando a gente vai fazer a implantação, é que o usuário, às vezes, não tem o conhecimento, né? Ele é destinado pela empresa a fazer uma atividade,
Mas ele desconhece, né? A gente já viu casos durante toda essa nossa jornada aí de implantação como empresa, de usuários que foram destinados para dar entrada de nota que não conhecia Sim, nada de exatamente. impostos, né? Ou Aham. que foram destinados a uma área contábil que nunca fizeram fechamento, que foram destinados para uma área de folha que nunca fecharam uma folha, não sabe como é que funciona o cálculo da folha de pagamento. Então, ter pessoas com conhecimento de negócio também, né, definidas como usuários-chave, também faz toda a diferença no processo de implantação. A gente tem N exemplos aí de sucesso de usuários que realmente fizeram a diferença porque a gente não precisava ensinar negócio, né, Jean? Já Por fluía, exemplo, né? né, o faturista que não sabe o que é ICMS. A gente já pegou caso assim, Aham. né? Então, como que uma pessoa dessa pode estar numa função tão importante, né? Porque se ele não souber o que é ICMS, então pode ser que uma nota saia incorreta, ninguém vai ver, mas depois a Receita vê, né? E não é papel nosso como implantador Não. ou de qualquer Apesar fornecedor assim, ensinar negócio, né? É, porque a gente não ensina negócio, né? A gente espera que ele já conheça o Sim. negócio para a gente implantar o sistema em Claro. si, né? Apesar de muita coisa ser automatizada dentro do sistema, como É o isso que eu ia cálculo da falar. folha, não faz na mão, né, Jean? O cálculo de folha. Ele precisa conhecer ICMS, mas o sistema já tem várias regras, né? O detalhe é que ele precisa pelo menos saber o que é. Claro. Né? Quando você diz assim, olha, aqui nós estamos fazendo uma configuração para automatizar o ICMS, daí ele não sabe nem o que é o ICMS. Exatamente. Acho que é disso que está comentando, né? É. Que é importante ficar claro também, né? É porque daí Não vai isso acaba tratar na atrapalhando hora, né? o próprio treinamento e atrasando o cronograma, porque daí além de treinar o sistema, você tem que treinar também o usuário sobre o negócio para ele entender o sistema. Então, isso daí é um fator que ele acaba consumindo horas de um projeto que não são previstas, né? Então, que acaba alongando, e fator também que é crítico para tu conseguir fazer uma virada de sistema, né? Uma troca de sistema dentro do cronograma. Então, fundamental é isso. É claro, isso é meio fora da nossa alçada, né? Porque a empresa em si, ela que escolhe seus profissionais lá. Mas o importante é que as empresas saibam, né, que um dos fatores de sucesso é esse, né? Então, pessoas capacitadas nas suas áreas, né? Acho que É isso como aí. assim, vou fazer uma nota fiscal, né? Como é que aí o usuário chega e diz assim, mas como é que eu garanto que esse valor está certo, que aplicou o imposto certo? Aí a gente acaba tendo que explicar toda a regra de ICMS, o que é o ICMS, como é que funciona o ICMS, como é que pode, né, quando é entrada, quando é saída, como é que funciona, que não seria a questão realmente do processo de implantação, que seria explicar como automatizar para gerar para gerar correto, né? E a gente acaba tendo que explicar detalhadamente o cálculo, às vezes. Eu dei o exemplo do ICMS, tá? Não, Parece tem piada, mas vários, não é. né? É Não é. real, tá? Então, assim, mas assim, serve para qualquer outra área, né? Não, tem vários casos. Mas aqui a gente Acontece. vê, né, como é importante, né, desde que a gente falou, desde a escolha do RP, desenvolver as pessoas certas, né, desde de colocar a pessoa com conhecimento na área correta, né. Então aqui a gente, né, vai conversando e vai vendo que o ciclo vai se fechando, né. Sim. Então, né, começa bem lá no início, não dá para... Inclusive, no diagnóstico que a gente faz, a gente já repassa à empresa esses insights. Olha, aqui a gente identificou que, né, tem a questão de conhecimento que vai ter que mudar a questão do fluxo. No diagnóstico, a gente passa essas mudanças que vão ter ali do fluxo e tudo, né, para que a direção também esteja preparada, né. Às vezes, a gente pega empresa que o usuário não tem conhecimento. Mas aí a gente deixa a empresa ciente, olha, às vezes vai ter que ter uma etapa no cronograma a mais, porque a gente vai ter que explicar algumas questões que a gente entende que é necessário, né? Se precisar ensinar negócio, a gente pode fazer, né, uma consultoria de aí negócio, mas tem horas pra isso. daí extra projeto, né? Sim, Mas a sim. gente tem Não é só o projeto de Isso, implantação. daí teria que Aí ter fica um... claro para a empresa que há necessidade de explicar negócio Exatamente. antes, né? Acho que outro problema também é quando tem um usuário que faz várias áreas também, né? Também É difícil absorver toda essa carga de uma implantação, E já teve né? implantação que a gente pegou o usuário assim, que ele faz o quê? Ele faz todo o financeiro, todo o faturamento e ainda toda a parte de TI. Mas a gente sabe que não tem condição de assumir tudo. É E para a pesado. empresa é um risco, porque ela vai ter tudo numa pessoa Claro, só. com certeza. Né? Se a pessoa fica doente, se ela se afasta por algum motivo, É. se ela sai da empresa, todo o conhecimento de um processo de implantação de 4 meses, 5 meses, 3 meses, vai embora com ela também. É por isso que a gente trabalha com a figura de usuário backup, né? Para não termos esse risco, né? Para caso alguém sair, caso alguém ficar doente, a gente tem alguma alternativa, né? Para tocar o sistema.
Exatamente. A gente citou bastante o usuário-chave, né? Mas todo treinamento tem que ter no mínimo duas No pessoas. mínimo é um usuário Que backup. é o usuário-chave e o usuário secundário, que seria o backup, né? Porque a gente sabe que ao longo do processo leva alguns meses, muita coisa pode acontecer ali, né? E que esse usuário-chave, ele às vezes tem que sair da empresa, ou vai pegar uma licença maternidade, enfim. Pode acontecer N fatores ali, né? E acaba levando todo esse conhecimento junto com ele. Então, ele nunca pode estar sozinho durante os treinamentos. Sim. Tem que ter mais alguém junto, né? Para justamente cumprir esse papel ali de assumir a titularidade, né? Se Aham. precisar. Né? E mesmo assim, né, Jean, quando a gente vai fazer um treinamento de algo que é muito crítico para a empresa como um todo, por exemplo, cadastro de item, que envolve todas as áreas praticamente, né, exceto folha de pagamento, né, RH ali, envolve todas as áreas, a gente acaba envolvendo mais usuários, não só o usuário que cadastra item, né, mas sim usuários do comercial, usuários da produção, usuário contábil fiscal, usuário que dá entrada de nota, justamente para que ele tenha esse conhecimento básico, né, de alguns cadastros que são chaves aí, né? Exatamente. Como o RP ele é integrado, né? Então essas reuniões assim entre setores diferentes são comuns durante a implantação, né? Porque então precisam ser definidos alguns pontos ali que vai impactar em todos, né? Então a decisão acaba sendo junta, em conjunto, na verdade, né? Para poder definir então qual que é o melhor caminho a seguir ali. E nisso a gente está junto, né? Legal. Virou o sistema. E aí, qual a continuidade? Aqui é uma coisa que a gente, né, no dia a dia pega muito desses problemas, né? Porque o sistema em si ele não vai viver só da implantação, né? A implantação é importantíssima para as pessoas estarem, né, fazendo o seu trabalho, né, essencial. Mas a gente sabe que o amadurecimento dentro do sistema ele vai acontecer com o tempo, né? Então essa continuidade dos trabalhos devem acontecer, porque treinei um usuário hoje, daqui 6 meses esse usuário sai, como a gente falou, de repente o backup não está mais também, vou contratar um novo É normal ter usuário. rotatividade nas empresas, Rotatividade né? nas empresas. Estou contratando um novo usuário. Cara, mas esse cara não teve treinamento no sistema. Então, assim, vai ser treinado por outro usuário que talvez nem domine tanta ferramenta. O Então, que vai passar só um pouquinho, né? Ele teve um treinamento de 100%, Sim. ele absorveu, sei lá, 60%, 70%. Exatamente. Quando ele vai treinar, ele já passa só 30%. E quando a gente vai ver, o usuário quase nem usa o sistema para Tipo fazer, está controlando telefone em sem planilha. fio, né? Vai perdendo a qualidade. Está controlando em planilha. Então, isso acontece retreinar, a muito. empresa está ciente que ela precisa retreinar é importante, né? é importante, sei lá, pelo menos talvez determinar um período, a cada 2 meses, uma vez por mês. Fazer uma reciclagem, Fazer né? uma reciclagem, sempre ter um consultor, né, um especialista do RP junto lá para até porque o sistema ele vai evoluindo, né? A cada 6 meses a gente tem uma Sim. versão nova, Sim. vão lançando legislação, vão lançando novas funcionalidades e se não tiver essa continuidade, a empresa começa a ficar desfalcada, né? Com certeza. Isso é um ponto que a gente até vê muito, né, Kátia? A Kátia está na frente ali da gestão de produtos, que quando a gente consegue ter ali contato com o usuário final, não o usuário-chave, eles comentam, né, que às vezes não ficam sabendo, né, justo pela falta de acompanhamento de um treinamento, né? A gente sabe, né, que a rotatividade não é boa para empresa nenhuma, né? Porém, atualmente está acontecendo com cada vez mais frequência essa rotatividade. Em algumas áreas tem mais, né? Algumas tem Sim. menos, né? Produção Então, às vezes tem assim, mais. o que é o ideal sempre recomendado, né? É documentar tudo que é possível, né? Então, fazer documentação de tudo, porque as empresas têm que estar preparadas para esse alto grau de rotatividade que, infelizmente, acontece. Empresas com menos rotatividade, empresas com mais, né? Isso durante o projeto é muito ruim, mas aí depois é pior ainda, né? Justamente por isso, porque cada vez que se troca alguém, um pouco de conhecimento vai embora junto se não tem algo documentado, né? Então, esse é um ponto que eu acho que também é interessante durante os treinamentos ir documentando junto com os consultores que estão ali fazendo essa documentação, porque ali não é só do sistema, né? É do processo. Aproveitar o fluxo que foi feito, já o fluxo proposto, Exato. e já em cima dele documentar e já deixar a empresa bem estruturadinha a nível de documentação para evitar problema, né, Jean? Exatamente, porque senão o que acontece? Aí essas pessoas vão embora, levam conhecimento, as pessoas que ficam, elas fazem aquele processo às vezes pela metade. Sim. Isso vai acabar estourando depois num suporte nosso e inevitavelmente vai vir para uma consultoria posterior, né? Muitas vezes também esses usuários novos que entram, como desconhecem, né, toda a funcionalidade que tem no sistema, eles acabam pedindo customização, às vezes customizações desnecessárias. Então vai lá, vai pedindo, vai só customizando o sistema
E daí, quando a gente consegue, né, chegar até esses usuários finais, porque muitas vezes a informação não chega até eles, eles vão ver que, né, muitas coisas já tem no produto, né, Cátia, que já foi desenvolvido. Então, isso é muito importante. Essa continuidade dos trabalhos pós-RP é importantíssima. Inclusive, quando está num projeto de implantação, uma das questões do cliente também é: eu vou ficar abandonado, né? Vou perder o GP, que é meu elo de contato, e alguns clientes até não Se apegam. se apegam ao GP, né, que não querem largar o GP, porque cuidou dele durante a implantação, que estava ali atendendo ele, mas a Consistent tem um processo de passagem, né, então nós temos aí o nosso gerente de relacionamento, que vai cuidar da conta posterior à implantação, como o GP cuidava durante a implantação, ele vai cuidar posteriormente, então, para ter um canal aberto, livre, né? Além, claro, do suporte que nós temos e tudo mais, da consultoria que continua à disposição, mas tem também ali um GP pós-projeto, digamos, né? Um gerente de relacionamento para poder auxiliar nesse processo aí de esse é o maior medo deles, né? Que quando Uhum. acaba o projeto eles vão ficar abandonados, mas não é. A gente tem um gerente de relacionamento, né, que vai estar atuando junto com eles, vai estar acompanhando, justo para não deixar eles abandonados, né? né? Inclusive com reuniões, tudo para Sim, poder reuniões. estar passando as novidades, para poder ver como é que o cliente está, como é que está os treinamentos internos. Então, tudo isso é monitorado e verificado também, né? É Eu verdade. acho importante. Legal. E se vocês pudessem dar assim algumas poucas dicas para quem está passando por esse processo, que dicas que vocês dariam? Bom, primeira coisa que eu vejo assim seria o comprometimento da equipe, né? Então, não só do comitê de implantação lá do cliente, né? Mas dos próprios usuários chaves, né? Eles têm que comprar a ideia da troca do sistema. Então, comprando essa ideia, eles vão ter um comprometimento, né? Exatamente. Isso começa, como a gente falou, lá da escolha já, né? Se não fui eu que escolhi, ou se eu nem participei, meu comprometimento já era não aqui, né? querem, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, a Consistent já tem um know-how de implantação, obviamente, gigantesco, né? Mas a gente não implanta sozinho o sistema. Não. Então, a gente precisa do comprometimento do outro lado. Porque determinadas tarefas vão depender do outro lado, da empresa, dos usuários chaves executarem, né? Sem a empresa querer trocar de sistema, assim, não vou dizer que a gente não consegue, a gente já conseguiu fazer, mas é muito mais difícil. Sim. É muito mais trabalhoso, entendeu? A chance de insucesso é maior, né? Exatamente. E a gente sempre costuma falar que é 80-20, né, Jean? 80% é o cliente, né, que vai ter que fazer, e 20% é a Consistent, né? Porque o sistema ele está pronto, os consultores já sabem o que vão fazer, mas às vezes o cliente, o usuário não sabe. Então, o engajamento dele no projeto é essencial, né? Até porque é normal o pessoal estar numa zona de conforto, né? Então, já trabalha com aquele sistema já faz 3, 4 anos, ou aquela planilha em Excel, né? Que tem muito por aí, né? A planilha faz tudo o que ele quer do jeito que ele quer. Ele não quer mudar aquilo, a forma de trabalhar. Então, ele pode ir com o olho fechado, ele vai conseguir cumprir o trabalho dele, né? Daí entra aquela parte do medo, né? O síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Exatamente. Quero ficar assim. Exatamente. Então, aí, nesse caso, né? Então, ele tem que comprar a ideia, né? Ele vai ter que comprar a ideia de que a troca do sistema vai ser benéfico para ele, justamente porque ele vai ter que sair da zona de conforto. Muitas pessoas, muitos usuários que a gente pega por eles querem mesmo, porque, na verdade, a zona de conforto em si está dando muito trabalho para eles, né? Então, é muito complicado, não tem o resultado que se espera, né? Só que tem outros que não, tem outros que querem fazer o feijão com arroz o resto da vida. E aí isso é um pouco mais difícil de comprometer. Sim. Mas é necessário também essas pessoas que elas estejam comprometidas com a virada do sistema, E né? o comprometimento é importante porque os usuários, durante a implantação, eles têm que fazer a tarefa que eles já fazem, né? Eles têm que manter a empresa trabalhando e ainda implantar Ainda o novo RP. RP, Então, com certeza, comprometimento, eu acho que é a palavra-chave mesmo, porque ele vai ter que, eu vou ter que fazer tudo o que eu faço, ainda fazer o próximo, para melhorar o meu dia a dia, para que então para frente eu tenha, né, ganhos. E tem casos que a gente comentou lá no começo, né? Que o comprometimento vai, às vezes, depender do envolvimento da diretoria. Né? Envolvimento da diretoria, Sim. que vai, né, muitas vezes, tirar a pessoa da zona de conforto, fazer com que ela queira trocar de sistema. Né? E às vezes o não comprometimento acaba prejudicando eles mesmos, porque, que nem a gente comentou, né, Cátia, se estou implantando um sistema, leva 6 meses, se eles não se comprometerem nesses 6 meses, daqui a pouco vai ter que adiar uma virada, levar mais 6 meses, então é 1 ano que eles vão estar naquele ciclo de troca de RP, é 1 ano que eles vão ter trabalho dobrado, então quanto antes virar
Planejei virar em 6 meses, vamos tentar cumprir, entende? É para o bem de todos, o objetivo alcançado. Né? E outro ponto importante também é o envolvimento da diretoria, daí sim, na tomada de decisões Sim. durante o projeto. Então, como a gente falou, a gente faz o fluxo proposto, o fluxo atual e faz o fluxo proposto. Né? No fluxo proposto tem mudança. Tem muita mudança, às vezes, dependendo da empresa que a gente vai trabalhar. Mudança para alinhar a empresa com as práticas de mercado, com a prática de negócio, com uma metodologia, né, estruturada de conceito. Então, nessa mudança aqui, a diretoria vai ter que muitas vezes chegar e dizer, não, olha, aqui nós vamos mudar o processo, vamos fazer dessa forma, decisão tomada, porque a gente apresenta às vezes 2 caminhos, vocês podem até continuar da forma como vocês estão, mas ela vai gerar isso e esse problema. Nós propomos, né ir para um outro processo que vai agilizar mais vocês. Então, se a diretoria demora 1 mês para definir isso, demora 15 dias, ou às vezes nem quer tomar a decisão, olha, vocês decidam aí, né? Ou consistem em ver o que é melhor, né? Exatamente. Aí não ajuda a gente, porque o usuário faz o quê daí, né? Então, Dá para citar exemplos. Por exemplo, né, sem ser redundante, né? Definição de máscara de itens. Né? Isso é uma definição que não vai ser o consultor ou a consistência que vai tomar. Isso vai ser a empresa que vai tomar. Por quê? Porque isso vai definir o que ela vai querer ver e como ela vai controlar. Né? E existem casos, então, que essa decisão se alonga muito para ser tomada. plano de contas é outra, né? Plano de contas é outra. A empresa, às vezes, tem um lá da contabilidade, mas não é um plano de contas estruturado. A gente propõe um plano de contas melhor, propor, né? E daí a decisão altera ou não altera, o impacto que vai ter para frente em custos e, né, em todos os relatórios que entrega, né? Exatamente. Então, daí a questão da agilidade na tomada de decisão seria basicamente isso, né? Que nem esses exemplos que foram dados, né? Então, a gente sabe que às vezes é uma decisão que ela é complexa, tem alguma complexidade, né? Mas então precisaria focar nisso, né? E tomar essa decisão quanto antes para dar seguimento no cronograma da implantação, né? E a gente está lá, né, para embasar, para auxiliar, para dar exemplo, para dizer, sugestões, olha, né? e dizer, olha, pontos positivos, né, isso. O cliente não está sozinho, né? A Consistem vai estar junto o tempo inteiro, mas quem decide em alguns pontos não é a Consistem. Know-how que a gente tem de mercado, né, de outras implantações, né, de outros negócios, a gente vai sugerir, né, vai dar sugestões. Exatamente. Mas a decisão, que nem o Jean falou, é da empresa, a gente só vai sugerir. Porque né? quem conhece mesmo o dia a dia dela, os clientes dela, a essência dela é a direção da empresa, né? Então, a tomada de decisão é importante aqui também nisso aí, né? E aí, falando em papéis, né? Qual é o papel do usuário-chave e dos gerentes de projeto nesse processo de implantação? Assim, os principais pontos, até características que essas pessoas têm que ter para tocar um projeto de implantação. O gerente de projeto, que nem a gente comentou, né, ele tem que ter autonomia, né, para tomada de decisões, se ele não tem essa autonomia, ele precisa ter alguém em volta dele que possa tomar. Então, por isso que a gente trabalha com o comitê de projeto, né, para ajudar nessa tomada de decisões, porque durante a implantação há muitos percalços, né, o Jean tem participado bastante disso também, pode contribuir, mas a gente tem muitos percalços durante a implantação, então tem que ter tomada de decisões durante isso. E se o gerente do projeto não tiver autonomia, ele precisa ter alguém por trás dele que o ajude, para não atrasar, né? Não atrasar qualquer decisão. E não é nenhuma decisão grave de negócio, às vezes são decisões pequenas. O usuário não veio hoje porque ele ficou doente, mas o consultor está lá para o treinamento. Sim. Vamos realocar, já vamos trazer outro usuário, vamos treinar uma outra área então. Então, o GP no cliente, ele vai ter que ter essa flexibilidade, essa, né, rapidez na tomada de decisão e autonomia, justamente para não perder time no projeto, né? Sincronizar as agendas, estar atento ao que vai acontecer. Ele tem que conhecer de uma forma macro os processos também, né? Porque não adianta colocar lá uma pessoa que não conhece nada da empresa, daí como é que ela vai ajudar? Ela tem que ter alguma ajuda, né, em determinados momentos sobre o negócio. Então, pelo menos conhecer de forma macro o processo da empresa vai ajudar bastante na implantação. Então, os usuários-chave, no caso, eles vão ter tarefas, né, que eles vão ter que fazer ao longo do projeto. Então, e quem vai estar cobrando essas tarefas é o GP. É o GP. Então, daí é onde entra esse ponto que o Anderson falou ali. Ele tem que ter um poder de decisão, né, porque muitas vezes ele vai ter que cobrar uma tarefa de alguém que tem o mesmo cargo, enfim,
que o dele na empresa, né? Não Aham. necessariamente o mesmo Ou cargo, mas até a mesma superior, hierarquia, né? né? Ou até É superior, às vezes. Então, assim, ele tem que estar bem calçado, digamos assim, Aham. para poder fazer essa cobrança. Para não atrasar o projeto, que isso vai acabar gerando custos Custo maiores, extra para a empresa. Né? custos extras que não seriam necessários, né? Isso aí. Outro ponto que a gente tem que colocar aqui também, que é importante, né, é controlar as tarefas, a aprovação dos treinamentos, o dia a dia, tudo, mas tem também a questão dos processos, que a gente já comentou aqui, vai ter os fluxos, mas a definição rápida também do processo, não, vamos seguir o proposto, ou o usuário-chave nos, né, dizer, olha, o proposto de vocês, ok, mas eu acho que aqui nós vamos ter que ainda fazer da forma antiga por causa do nosso dia a dia. Então, essa definição do fluxo proposto, bater o martelo no fluxo proposto, também é importante. Quanto mais cedo isso for feito, né? mais rápido for feito, né? Ou até qualquer ajuste que precise, quanto mais rápida a decisão for tomada, mais, a gente não perde tempo também no projeto, né? Principalmente quando já teve treinamento, né? Exatamente. Um ponto importante que a gente não falou aqui ainda sobre o projeto de implantação é a parte de simulação, né? Então, é verdade, bem lembrado. a gente então executa o treinamento, existe o cronograma de treinamento e a última etapa antes da troca do sistema, da virada mesmo, é a simulação dos processos, né? Então, essa simulação ocorre após o treinamento, onde é simulado o fluxo inteiro, né, desde a entrada lá de um pedido de venda, um cadastro de cliente, enfim. É como se fosse oficializar, né? Vamos virar agora. Como Exatamente. é que a gente começa? É uma né? simulação de virada do sistema. Então, isso também é uma função Nossa, do é importantíssimo do GP. isso. Exatamente. Porque ali é onde a gente vai decidir mesmo, nós vamos ver se ainda existe algum gap no fluxo que não foi verificado antes. É difícil, mas pode acontecer, então a gente tem que ter essa certeza. Inclusive, se tem alguma tarefa que está pendente que pode impactar na virada, ou a falta de um cadastro, alguma coisa assim, né? Até antes disso, né, Jean, até antes desse simulado geral, né, a importância do usuário-chave em fazer os simulados do cliente, né, que a gente tem simulados, cada um simular seu processo. Treinei pedido de venda, treinei faturamento. Vai lá, emite um pedido de venda, faz um faturamento de nota, manda um título para o banco, retorna. Então, até antes desse simulado geral, é a importância do usuário-chave fazer esse simulado do cliente, que são simulados, né, de cada processo. Da sua área, né? Isso, da sua área. Porque o geral é aquele assim, vamos fingir que estamos virando hoje. Começa a entrar Isso. pedido, vai fazer todo o processo de produção, até faturamento financeiro, ver como é que foi contábil, ver tudo. Então, ali a gente faz o fluxo grande, mas ficam ainda tarefas no dia a dia, né, que o usuário tem que fazer mais vezes. Tem que fazer, após o treinamento, vai né? tudo aqui, né? Executar, se chama exercícios, né? Eles têm que executar esses exercícios, têm que fazer o processo deles para evitar que nós chegamos também no simulado geral e eles não, né? Não sei, o que eu aprendi não é suficiente, né, Jean? Exatamente, né? Tem uma questão ali que normalmente acontece, né? Que após o usuário receber o treinamento, ele nunca mais mexe no sistema até chegar ao simulado, né? A gente sabe que ele já tem a função do trabalho dele do dia a dia, que normalmente é corrido, o tempo é pouco, mas é importantíssimo abrir uma brecha ali, uns 15 minutinhos por dia, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, para mexer no sistema ao qual ele acabou de ser treinado, para ver assim, como é que eu faço tal situação que eu fiz agora, né? Ele entra lá e faz, tá? Porque isso vai gravar, vai gravar na memória, né, dessas pessoas. Então, assim, o impacto vai ser muito menor no dia da virada. E se ele tiver dúvidas, ele ainda pode sanar, os consultores estão fazendo treinamentos, exatamente. né? Então, e isso também entra na questão do GP, né? Dele auxiliar o usuário a destinar time, né, auxiliar o usuário, olha, dia tal, já vou agendar aqui para te vir numa sala isolado para te poder testar. A gente sabe que no dia a dia, na própria mesa, às vezes é complicado, então às vezes ter um espaço separado para fazer os exercícios, ter um horário separado para fazer o seu simulado é importante. E o GP tem que estar ligado nisso justamente para poder organizar essas tarefas, auxiliar os usuários-chaves a fluir, né, tirar os desvios para que o processo, o projeto e as tarefas deles sigam tranquilamente. Né? Isso nos lembra muito, acho que de todos aqui, o tempo de escola, né? Tempo de colégio, né? Que o professor passa a matéria no quadro e você tem que ir para casa e em algum momento tem que fazer os exercícios, senão você não vai conseguir, né, assimilar aquilo lá. Só olhando o que ele está passando lá não vai ser o suficiente. Então você tem que executar
pós isso, né? Pós-treinamento, você tem que executar. É como uma sala de aula. Até porque só fazendo que a gente percebe se tem dúvida ou não. Exatamente. Então, às vezes a gente já sabe, né? Deu treinamento, o usuário executou e não teve nenhuma dúvida, tem não coisa errada. executou. Porque sempre Exatamente. fica uma dúvida, ou uma confirmação, ou olha, eu fiz assim, tá certo, olha, eu tenho essa situação, estou pensando em tratar dessa forma, tá certo, é assim no sistema, eu posso tratar desse jeito? Sempre tem alguma coisa, se não é dúvida, é um caso, ou é um exemplo, Então, se não tem nada, aí já é um parâmetro para medir a temperatura de como é que está a questão, né? O usuário nem executou. Não né? tem usuário. E além disso, não né? tem usuário, não consiste. Além disso, tem os logs, né? Então, assim, não adianta o usuário falar que treinou, depois, né, que estudou, a gente vai verificar no log e não fez nada. O próprio GP pode monitorar por lá, né? Exatamente. Olhei que nem acessou o sistema. Não dá Ó, para o enganar O o último GP. acesso foi O no Jean, treinamento. o Jean deve lembrar, não tem usuário, não consiste. A gente chegou a ter simulados em que o usuário foi fazer o simulado e ele não tinha nem usuário cadastrado. Então, né? Como é Fica que a dica, a chegou? gente está olhando. Estamos Está olhando. monitorando justamente para garantir que não chegue nessa situação. Aham. Até porque quando vai fazer o simulado final é um simulado de fluxo completo. Né? Mas, então, a gente vai fazer aqui o geralzão da empresa. A gente não vai pegar os processos pormenores. Vamos fazer o básico grande, né, para poder que a empresa não vá parar. Mas a gente sabe que no dia a dia tem um relatório que entrega para a diretoria, uma coisa que é específica, né? Algo que o diretor quer que imprima sempre naquele formato, algo que eu tenho que mandar a cada 15 dias para a contabilidade. Se o usuário não participou não se dedicou no treinamento, não fez exercícios, não avaliou o fluxo de processo corretamente, isso aí vai pegar depois na virada do projeto e daí vai gerar dor de cabeça e transtornos posteriormente. Então, entra de novo no comprometimento. Exatamente. O simulado serve também para avaliar o nível de conhecimento dos usuários, né? Além não só do Sim. fluxo, dos gaps, Nível né, de que conhecimento podem encontrar, aprendizado. mas o nível de conhecimento também, né? Fazer essa avaliação que é fundamental, né? Então você imagina uma organização grande, onde você tem X usuários ali e metade deles não sabe operacionalizar o sistema. É inviável trocar o sistema num ambiente desse, né? Sim. Então acaba sendo o quê? Postergando a virada e tendo que fazer retreinamento. Então, para evitar esse tipo de coisa, é essencial ter sempre essas simulações aí ao longo do processo de treinamento, tá? Implantação, né? É bem importante mesmo. Então, além do comprometimento, a gente pode dizer que comunicação é uma habilidade, né, um fator extremamente importante no processo de virada. Comunicação é tudo, né? Até para o comprometimento. Eu só vou ter comprometimento se eu tiver comunicação. Desde a escolha do RP, me comunicar com os usuários-chave para ver se é o RP que eles querem, né? O fluxo do processo, as tarefas para eles realizarem, o simulado, tudo envolve comunicação. A gente entender qual é a dor do cliente lá no início já, que é o nosso objetivo resolver no projeto, né? Faz parte da comunicação. Então, ela envolve tudo. E até essa questão da passagem de bastão posteriormente, né? A continuidade comunicação. Comunicação. Tudo envolve comunicação, né? A gente pode ver da importância dos papéis, né, nesse momento, né? Porque o usuário-chave pegou alguma coisa lá que ele não deu certo no sistema. Se ele não comunicar para o gerente de projeto dele, estou com medo, né, algo desse tipo, não vai chegar para a Consist, a gente vai continuar fazendo a implantação, achando que está tudo certo. Quando chegar no simulado, vai barrar, né? Então, essa comunicação é importantíssima dentro dos papéis de cada um. É o gerente de projeto com a Consystem, com o RP, né? É o usuário com o GP, é o GP da Consystem com os consultores. Então, engloba tudo. A comunicação é essencial dentro do projeto. E por isso a escolha do GP é um fato importante, porque ele tem que ser uma pessoa comunicativa. Também. Não pode ser uma pessoa que o pessoal também tem medo internamente de comunicar, né? De dizer que está com dificuldade ou dizer que precisa de retreinamento. Exatamente. Então, também é um ponto importante por isso, né? Porque a comunicação da Consystem com a empresa vai muito depender do GP lá do cliente, né? Ele é o nosso elo ali, né? Sim. Legal. E para finalizar, para quem está passando por esse processo de decisão de RP, como que a Consystem pode auxiliar nesse processo de virada aí? Bom, a Consystem ela tem uma equipe de consultores especialistas na área, né?
Então, esses consultores vão estar auxiliando os usuários no treinamento, né? Algumas tomadas de decisão. Esses especialistas, como são especialistas também de negócio. Eu ia dizer, não é implantador, não é treinador. Né? Exatamente. É pessoal que já trabalhou na área, Conhecimento conhece de de negócio, negócio né? mesmo, né? Não, Tem bagagem. Exatamente, não são. Eles são especialistas no sistema, mas também no negócio, né? Então, esse é um dos pontos que eu acho assim que. Porque assim, a gente. É o grande diferencial, né, Jean? Não é, eu não vou citar nomes, mas tem empresas aí de RP que eu sei que vários clientes nossos já reclamaram que o cara conhece só do sistema, não conhece nada do negócio. Não faz de negócio, né? Se é alguma coisa fora ali, ele já não consegue mais. Tanto que um requisito nosso, né, quando entra consultores e até mesmo suporte, é trazer pessoas que tenham já vivência de negócio, né? Então, Já tenham trabalhado na área. Até às vezes com a então, nossa ferramenta, né? Até às vezes com o melhor system, ainda, melhor né? ainda, Mas né? assim, alguém que vai, né, prestar consultoria da área financeira, né, já tem que ter trabalhado num financeiro de uma indústria de preferência, né? Sim, com Que aí, certeza. com certeza, absorver o sistema é muito mais tranquilo, né? Nós não ensinamos o negócio para Não. essas pessoas. Ele Então, já- isso facilita bastante. Ele já está ciente do fluxo do processo, né? Exatamente. Conhecer segmento, né? A gente tem Segmentos, especialistas nos segmentos ainda, então não é nem negócio só, Sim. né? O financeiro e tal. Não, se eu for ensinar a produção, não tenho só especialista em produção, eu tenho especialista nos segmentos de produção. Uhum. É grãos, é têxtil, é Sim. confecção. É muito mais fácil aprender o sistema do que Metal aprender o negócio. mecânico. Com Né? certeza. Nós temos a consistente implantação gerenciada via gestão de projetos, né? É o que a gente vem comentando desde o início, né? Então, é um ponto forte que a gente tem, porque tem muitas empresas de software que não tem projetos, né? Não tem uma implantação guiada, né? Então, a gente está usando as melhores práticas do mercado, né? Então, a gente tem cronograma, a gente tem essas definições, a gente tem essa pessoa que coordena toda essa implantação. Então, isso é um ponto forte para a gente, porque a gente tem a implantação em mãos, né? Apesar de que a gente sabe que sempre vai ter ruído, sempre vai ter desvios, mas a gente meio que tem a implantação em mãos, né? Porque a gente já sabe quando vai iniciar, quando, né, vai finalizar o projeto. Então, a implantação via projetos é importantíssima para ele. Eu ia dizer, a gente teve uma vez um cliente que ele disse assim, tá, mas eu vou saber quando termina? Sim, é pré-requisito. Para ser projeto tem que ter início e fim. meio e Senão fim, não é né? projeto, é outra coisa, né? Porque os clientes têm experiências aí de outras implantações. Sim. Normalmente, quando a gente vai implantar o RP, não é a primeira implantação de RP da empresa, às vezes, né? Já é a segunda, a terceira. E eles pegam casos que é um processo contínuo. Cada vez embute mais custo, cada vez prorroga mais, cada vez inclui mais coisas. E aqui a gente preza muito pelo que foi no contrato, né, com data de início e data de fim, e por isso o comprometimento e tudo que a gente já comentou é importante, para que a gente realmente cumpra o que a gente acordou ali desde o início, porque é importante para a gente, né? Até porque o objetivo da consciência não é ficar ali com o projeto anos e anos e anos e anos. Nosso objetivo aqui é treinar o cliente e que ele possa seguir sozinho, caminhando. Até porque né? a gente tem outras implantações também. Isso, a gente tem Temos outras várias, né? implantações, muitas outras, né, para prosseguir. Então, é importante que haja continuidade, né, nessa questão. Então, a gente preza muito por essa parte da entrega, né, do compromisso com as datas e tudo mais. Tem a questão da legislação, acho que é importante comentar também, né? Sim, aqui em produto, né, a gente tem, por exemplo, uma preocupação que a gente tem muito com a legislação, com a parte tecnológica. Então, a gente pega muitos clientes que têm desenvolvimento próprio, por exemplo, né, que acabam adotando o nosso RP justamente porque é complicado hoje, né, a questão legislação, como é que eu vou dar conta. Então, o cliente, na verdade, ele tem que se preocupar com a essência dele, com o negócio dele. O negócio dele é o que ele está produzindo, ele tem que se preocupar com aquilo. A atualização tecnológica, a atualização de legislação, né? Atualização até de processo dentro do sistema, das funcionalidades do sistema, é uma questão que ele tem que deixar realmente com a empresa de RP. Isso, né? Para exatamente. poder focar no que é importante para ele, que é o negócio dele. Que é o negócio dele, exatamente. Nossa né? ferramenta ajuda a ter os resultados, né? Isso mesmo. E a gente tem aí, né, os nossos especialistas de negócio justamente para passar as melhores práticas, né, Sim. Jean? A padronização dos procedimentos também é um ganho, né, que a empresa vai ter. Por quê? Né?
Porque, então, às vezes, a gente pega muita empresa que, por mais que ela trabalhe já com RP e tudo, ela trabalha algumas coisas anotando no papel, aí um anota de um jeito, outro faz de outro jeito. Às vezes, o mesmo processo tem 2, 3 formas diferentes que a empresa faz, né? Então, nisso aí causa desvios, causa problemas, vai impactar lá no resultado depois, né? E vai ser difícil de achar. Aonde que estava o problema ali? Então, quando você compra o RP, então vem todo o pacote junto e a padronização é um deles, né? Então, assim, não vai ter 3, 4, 5 formas de fazer aquilo lá. Tudo Dentro segue o daquela mesmo padronização. caminho, né? Exatamente. Isso garante com que as informações sejam consistentes. Né? Que é confiar nas informações que estão imputando, confiar nas informações que estão no sistema. Exatamente. Se o cliente controla por planilha, primeiro que não tem integração, então já não, né, já gera retrabalho. A gente pega vários clientes quando a gente vai implantar, que eu informo uma planilha, eu pego essa planilha, eu passo para outra área que digita numa outra planilha dela, que digita na outra planilha para mandar para outra área, que exporta ainda para a contabilidade fora. Então, imagina a chance de erro, de retrabalho, né? Como é que eu vou tirar uma informação concisa disso em tempo real, né? Que fica lá na planilha, tem que preencher. Então, o sistema, além da confiabilidade das informações, ele garante essa questão da integração também, da informação em tempo real, de uma informação confiável, de uma informação rastreável, né? Porque a gente tem vários logs aí de tudo, né? Que é forma justamente para poder rastrear a informação também, quem gerou, quem fez, né? Quando fez, o que fez. A gente tem muito feedback de clientes, né? Nessa questão de acuracidade dos dados, né? Onde o cliente pode chegar no final do mês e fazer uma apuração de custo, fazer um fechamento de estoque e ter as informações 100%, né? Do que adianta você ter um RP que, de repente, é todo bonito, a tela é linda, mas, né, vai chegar no final, você não tem um fechamento de estoque, teu estoque está furado, teu custo está furado, então a Consys tem um ponto fortíssimo nessa parte de acuracidade de dados. A segurança da informação dos dados que são apresentados ali, né? Não ter essa inconsistência em relatórios diferentes, valores diferentes, né? A gente sabe que isso aí é comum no mercado, tá? E aí, que decisão que tu vai tomar, né? Se tu não tem confiança nos dados que estão sendo apresentados, então a ERP acaba perdendo meio que sua função se não tiver confiança nos dados. Isso com certeza consiste de todos os RPs que eu conheci, é o que tem a maior segurança dessas informações. Tá? E até justamente por essa preocupação com a segurança que a gente tem, a Consys ela flexibiliza, sim, a utilização, né, ou a contratação de outros players de mercado para complementar o RP. O RP é o core de uma empresa, mas a gente entende que tem e-commerce, tem software de força de vendas de loja, né, de automatização de representantes, que às vezes a empresa pode acabar adquirindo para integrar com o RP. E a Consys possui, então, APIs justamente para facilitar essa integração. Para quem não conhece um pouco do conceito do que é API, vou dar um exemplo bem básico para entendimento. A API, o que ela facilita? Digamos que a gente está num restaurante e a gente quer comer uma pizza, né? Não sei fazer a pizza daquele jeito ali que ele faz, não sei fazer a massa para ficar crocante, para ficar deliciosa, mas eu quero uma pizza. E o chefe, né, ele sabe fazer a pizza, né, mas ele não sabe que sabor que eu quero. Então, o garçom é que faz essa ponte. Ele vem, descobre qual é o sabor que eu quero, qual é o formato que eu quero, se eu quero com borda recheada, se eu quero sem borda recheada, mais tostadinha, menos tostadinha, né, qual é o tempero que eu quero na pizza, e passa isso para o chefe. Então, eu não sei como o chefe está fazendo e o chefe não sabe quem sou eu, né, quem é a pessoa que está pedindo a pizza. E o garçom é que faz essa ponte. Então, a API é mais ou menos o que o garçom faz. Então, ele disponibiliza os dados do RP sem o terceiro ou o player, o outro software contratado específico para a questão, acesse o sistema direto. Então, ele vai simplesmente dizer o que ele quer, a API vai fazer todo o tratamento e vai buscar do RP e encaminhar para o terceiro. Todas as nossas APIs são logadas, a gente consegue, o cliente, né, ele consegue verificar quais são as APIs que estão sendo usadas, liberar pontualmente a API para o terceiro. Então, o acesso do terceiro ao banco de dados, que é o core do cliente, né, que é o banco de dados do RP, fica protegido pela API,
né? E garante, inclusive, a confiabilidade das informações, porque a API executa as mesmas regras que o RP. É mais As mesmas assertivo, validações, né? com certeza, bem É mais assertivo do que você via arquivo, né? Que pode ter alguma coisa que foi corrompida, às vezes tem alguma coisa que programaram que não... Bota no diretório? Bota num diretório, daí não acha o arquivo, então ali tá acessando diretamente o banco, né, cara? E o arquivo ele tem um tempo, né? Tem que Tem ser um executado tempo. uma tarefa, então o delay é maior, né, do que a API. A API é quase no mesmo instante, ali Sim. você vai ter a informação, né? É muito mais rápido, então, principalmente para e-commerce, né? A gente sabe que tem situações ali que a entrega, o pessoal preza muito a entrega, né? Então, vendeu, fatura, já tem que estar integrar, pronto né? para entregar, né? Então, o API é fundamental para essas questões, né? Mas como a Cátia falou, né? Então, assim, pode ser uma série de empresas terceiras, né? Que a gente chama de sistemas satélites, que são especialistas nas áreas ali. Graças à API, hoje, essa integração é muito mais segura, muito mais rápida, né? Integração com bancos, né, Catiane? Sim, a gente tem integração de não só com players de mercado, mas envolve aqui desde bancos, Sim. Serasa, né? Outros players de mercado que fazem análise de crédito. Então, todos eles são integrados ao Consystem via API, justamente para ter toda essa preocupação, né, esse cuidado com a informação, com a qualidade da informação, né, com o controle dela. Inclusive, o próprio cliente tem domínio disso, né, de quem está acessando o quê, né, para garantir que não tenha problema. Outra coisa importante, né, que eu destaco aqui também é a questão do ciclo de vida de produto. A gente tem vários RPs por aí que não tem uma sequência de atualizações, ou uma programação, ou um planejamento, ou qualquer coisa que seja. Pediu, está saindo, vai saindo. Às vezes, quem paga mais ou quem berra mais é que sai, né, as melhorias. Aqui a gente tem toda uma preocupação de ciclo de vida. A gente tem liberação de versões em determinados períodos apenas, né? Então, a gente libera sempre março e setembro. O envolvimento é de toda a equipe, em definir quais serão os tópicos lançados na versão, desde o nosso comitê de produto que aprova. Aqui entram sugestões internas, sugestões de clientes, sugestões dos consultores, sugestões, né, da área comercial. Então, todos são envolvidos para que a gente realmente tenha uma versão concisa que vá trazer funcionalidades ao cliente. Então, há uma preocupação com essa continuidade. Não é um produto que eu não sei o que vai ser daqui a 6 meses, ou que eu não sei o que vai lançar, ou que eu não sei se vai ter mais atualização ou não. Então, a gente tem toda uma preocupação com isso, porque a gente, como comentou no início, entende que é um casamento, que é algo que a gente queira que dure muitos anos. E, para isso, a gente tem um programa aí de continuidade também, para que o cliente saiba que ele vai ser atualizado, ele vai receber novidades, ele vai evoluir com o RP também nessa parte tecnologia. Exatamente, né? Exatamente. O RP sempre está evoluindo, né? E com esse ciclo bem definido, o sistema o cliente já vai saber, né? A quando que vai vir a próxima atualização, que vai ser soltado. Então ele já tem essa data bem definida ali, já sabe que vai estar sempre sendo atualizado, já vai estar sempre com a versão mais atual, né? Daí da importância do cliente sempre estar ligado nas divulgações que é feito pela Consystem, através do workshop, através das redes sociais, através de outros Consystem Talks, que a gente promove, né? Porque isso tudo é divulgado e às vezes não chega no usuário final. Daí entra aquela parte lá da continuidade que a gente já falou, né? Tá saindo funcionalidades novas, mas não está chegando no usuário, estão fazendo um processo, estão customizando coisas que não precisa porque a gente tem dentro do RP, né? A gente tem inclusive a preocupação do usuário, aquela questão assim, eu vou fazer uma coisa nova, um módulo novo, a gente faz normalmente só na versão que a gente vai lançar ou na última que lançou. Justamente para que um usuário que esteja numa versão madura, né, ele não, de repente, veja uma novidade sem estar sabendo. Então, a gente tem essa preocupação também. Às vezes, o cliente questiona, mas por que não faz na minha versão, que está madura aqui, eu vou ter que migrar de versão? É importante, sim, migrar, porque requer, às vezes, treinamento, às vezes, né, então, não posso simplesmente aparecer um campo na tela sem nenhum usuário ter conhecimento. Então, a gente se preocupa com isso também, para que haja continuidade, que não pare o processo da empresa nesse sentido, né? Para treinar, né? Isso aí, pessoal. Gente, muito obrigada. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar. Eu acho que foi um bate-papo bem rico, né? Bem completo. Vai ajudar bastante, principalmente quem está
nesse momento delicado aí Sim. de escolha, de troca de RP, né? Que como a gente comentou, a gente sabe que não é uma decisão simples a ser Não. tomada, né? E eu só tenho a agradecer a vocês, obrigada. Eu acho que o nosso primeiro podcast foi muito rico. Obrigada mesmo. E nos acompanhem nas nossas redes sociais, nas nossas newsletters, enfim, você que é usuário Consystem, você que não é também, siga a gente porque tem muita mais novidades vindo por aí. Obrigada, Isso aí. gente. Agradecemos. Valeu, pessoal. Agradecemos a oportunidade também, né, de participar e estamos aí para ajudar quem for preciso. Se assistirem na íntegra e seguirem os conselhos que a gente deu, o projeto vai ser um sucesso. Vai dar sem sucesso. dúvida. Com a Exatamente. Consystem, com certeza. Aí né? é garantia. Valeu, tchau, tchau. Valeu. gente. Valeu, tchau, tchau.